Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. E o tema da aula de hoje é: qual ponto eu devo usar? Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Enquanto isso, estudante, prepare o lápis, o caderno e a borracha para a aula de hoje, tá bom? Essa aula foi planejada para o 6º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade pontuar textos adequadamente e tem como objetivos 1. Relembrar e aprender alguns sinais de pontuação e 2. Saber identificar e usar os sinais de pontuação na escrita. Não se esqueça de que agora você pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Você sabe o que é sinal de pontuação? Conhece os sinais de pontuação? Sabe quais são as funções de cada um deles? Sabe usá-los? Se as suas respostas para as perguntas foram não se preocupe. Hoje nós iremos aprender e relembrar algum desses sinais. Você aprenderá na aula de hoje, estudante, o que são os sinais de pontuação, quais são eles, não todos, mas iremos ver alguns sinais muito utilizados no nosso dia a dia, suas funções, e você verá alguns exemplos de onde e quando esses sinais são usados. Veja a imagem. Estes são alguns sinais de pontuação que existem na língua portuguesa. Este é o sinal de exclamação, este é o ponto final, esta é a vírgula e este é o ponto de interrogação. Mas o que são sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são usados para organizar um texto escrito. Na fala é mais fácil. Quando estamos falando, o nosso tom de voz indica, por exemplo, quando estamos fazendo uma pergunta ou quando estamos fazendo uma afirmação. Já no texto escrito, os sinais de pontuação nos ajudam a identificar tudo isso. Veja um exemplo. Bianca comprou picolé na vendinha do José. O segundo. Bianca comprou picolé na vendinha do José? Será que as duas frases têm o mesmo sentido? Você percebeu alguma diferença? E quanto à entonação da voz, alguma diferença? Pensem aí. Chegaram a alguma conclusão? Vamos analisar cada frase. Frase 1. Bianca comprou picolé na vendinha do José. Nesse caso, temos uma declaração, ou seja, é uma afirmação, não há dúvidas. Temos a certeza de que Bianca foi à vendinha do José e comprou um picolé. Para que a frase tivesse esse sentido, foi necessário usar o ponto final. Agora veja o segundo caso. Bianca comprou o picolé na vendinha do José. Perceba que agora temos o ponto de interrogação. O sinal de interrogação indica dúvida. Logo, ele é usado quando queremos fazer uma pergunta. Nesse caso, não sabemos se Bianca comprou ou não o picolé na vendinha do José.
Uma pontuação pode mudar tudo. Por isso, é muito importante saber utilizá-la corretamente. Vamos agora aprender e relembrar alguns sinais de pontuação muito utilizados? Primeiro, o ponto final. Ainda sobre o ponto final, é importante que você saiba. Veja um exemplo. Bianca comprou o picolé na vendinha do José. Ela deu um pedaço do picolé para sua amiga. Perceba que agora temos uma nova frase. A frase é: ela deu um pedaço de picolé para sua amiga. Primeiro, fique atento, fique atenta na hora de escrever um texto. A segunda frase, depois de um sinal de pontuação, deve ser escrita com letra maiúscula. Perceba que a palavra ela começa com letra maiúscula. Segundo, o ponto também pode ser utilizado para abreviar, ou seja, reduzir algumas palavras. Veja alguns exemplos. Senhor, que é abreviado como SR e um ponto. Senhora, que é abreviado como SRA e um ponto. Professor, que é abreviado como prof e um ponto para marcar a abreviação, como nós já aprendemos. Professora, que é abreviado como prof e um A, que é para marcar, que é o professor A. Doutor, que é abreviado como DR e um ponto. E doutora, que assim como professora, que tem o A para marcar, também tem o A aqui para marcar. Agora, um desafio para você. Quando você for em um consultório médico, perceba se a palavra doutor ou doutora está escrita de forma abreviada ou não. Saiba que essas formas abreviadas são muito usadas no nosso dia a dia. Veja um exemplo. Doutor Marcelo. Perceba que a palavra doutor está escrita de forma abreviada. Terceiro, o ponto final também é usado em frases com ideia de emitir uma ordem ou um pedido. Veja alguns exemplos. Vá comprar refrigerante para o almoço. Indica ordem. Outro exemplo. Não espere por mim. Indica um pedido. Outro exemplo. Continuemos com o nosso trabalho. Indica uma ordem também. A interrogação. Primeiro, o ponto de interrogação é um sinal de pontuação usado na linguagem escrita para marcar a entonação que fazemos no final de perguntas. Veja alguns exemplos. Que horas são? Onde está a caneta? Você foi bem na prova? Ainda sobre a interrogação, é importante que saiba que é possível fazer uma pergunta e indicar uma surpresa ao mesmo tempo. Para isso, você precisa usar o sinal de exclamação junto com o sinal de interrogação. Veja alguns exemplos. Você não quer brincar? Você deixou ele comer o seu lanche? Você tirou 0 na prova? Perceba que todas as frases indicam uma dúvida, mas ao mesmo tempo também indicam uma surpresa. Agora vamos aprender um pouco sobre o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é um sinal de pontuação muito usado para indicar algum tipo de sentimento, expressando diversos estados emocionais, como alegria, tristeza, medo, admiração ou surpresa. Veja alguns exemplos. Uau! Para indicar uma surpresa. Estou muito triste com você. É utilizado para indicar uma tristeza. Vovó fez um almoço delicioso. É utilizado para indicar alegria.
Camila, como você é estudiosa. Para indicar uma admiração. Segundo, o ponto de exclamação também é usado para indicar ordem. Veja alguns exemplos. Saia daí. Vá embora. Estude. Terceiro, o ponto de exclamação também é usado quando expressamos sensações. Exemplos: ufa, socorro, viva. Os dois pontos. Os dois pontos são utilizados para marcar uma pausa breve no ritmo ou entonação da voz durante a leitura de um texto ou na fala. Veja algumas situações em que os dois pontos são muito utilizados. Primeiro, para introduzir um esclarecimento ou uma explicação. Os dois pontos são usados antes da explicação de algum assunto. Por exemplo, não age sempre da forma correta. Furou a fila mais de uma vez. Segundo, nas enumerações. Ao enumerar itens, também é importante usar os dois pontos. Veja, compre banana, maçã e laranja. Outro exemplo, os doces que eu gosto são pé de moleque, chocolate e cocada. Outro exemplo, os convidados da festa são Pedro, Jordana e Emília. Viu como os sinais de pontuação são importantes? Eles organizam e possibilitam um melhor entendimento do texto. Agora que você estudou, relembrou e aprendeu sobre sinais de pontuação, vamos praticar? Mas já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Questão 1. Das frases abaixo, marque a opção em que é feita uma afirmação. Letra A. Mariana ganhou um celular. Letra B. Mariana ganhou. Letra C. Mariana ganhou um celular. Ou letra D. Mariana ganhou um celular. Pense um pouco. E a resposta correta é a letra D. Mariana ganhou um celular. Lembre-se que para indicar uma declaração ou uma afirmação é importante usar o ponto final. Questão 2. Marque a opção em que a palavra está escrita abreviada corretamente. Letra A, professor. Letra B, professor. Letra C, prof com ponto. Ou letra D, profe com ponto. Um tempo para você pensar. Se você respondeu a letra C, prof, com ponto de abreviação, parabéns! Lembre-se que prof, com ponto de abreviação, é a forma abreviada de professor. Questão 3. Marque a opção em que a frase expressa uma dúvida. Letra A, tirou 10 na prova? Ou letra B, tirou 10 na prova? Pense um pouco. E a resposta correta é a letra A. Tirou 10 na prova? Lembre-se,
Para expressar dúvida, deve-se utilizar o ponto de interrogação. Questão 4. Marque a opção em que a pontuação é usada com o objetivo de enumerar. Lembre-se, enumerar. Letra A. Comprei limão e laranja. Letra B. Comprou limão e laranja? Letra C. Compre limão, laranja e manga. Ou letra D. Compre. Pense um pouco aí. E a resposta correta é a letra C. Compre limão, laranja e manga. Lembre-se de que os 2 pontos são usados também para enumerar. A última chamada para a lista de presença. Já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Agora, um breve resumo sobre a aula de hoje. Na aula de hoje, você relembrou e aprendeu alguns sinais de pontuação. Foram eles o ponto final, a interrogação, o ponto de exclamação e os 2 pontos. Você, estudante, também viu como usamos esses pontos, esses sinais na escrita. Por fim, você colocou em prática tudo que aprendeu. Agora, que tal você também participar de nossas aulas? Vou deixar um desafio para você. Escreva em seu caderno 4 frases. A primeira, usando o ponto final. A segunda, usando o ponto de interrogação. A terceira, usando o ponto de exclamação. E a quarta, usando os 2 pontos. Depois disso, tire uma foto e nos envie para este QR Code que aparece na sua tela. Conto com a sua participação. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima! E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos! Tchau!